Pessoas, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês um importante caminho de reflexão ética, cujo representante mais famoso é o filósofo moderno Immanuel Kant. Os teóricos da ética, eles têm como tarefa, como objetivo, encontrar elementos que permitam a gente fazer a distinção entre o que seriam comportamentos desejáveis e o que seriam comportamentos não desejáveis, ou dito de uma forma mais simples, que nos permitiriam identificar o que é um bom comportamento e o que não é um bom comportamento. Bom, isso é feito, às vezes, ou isso poderia ser feito, olhando para as consequências de nosso comportamento, para as consequências de nossas ações. O utilitarismo procede assim. Também poderia ser feito olhando para a adequação do nosso comportamento e das nossas ações a determinadas virtudes morais conhecidas e aceitas como boas, como válidas. O principialismo, por sua vez, ele vai sustentar que a distinção entre o que é um bom e o que é um mau comportamento, o que é um comportamento correto e o que é um comportamento incorreto, ele é feito a partir de princípios, né? Sobretudo do princípio da universalização, né? A ideia bem direta aqui é que um comportamento ele se torna ético, desejável, válido, quando que ele pode ser estendido a muitas outras pessoas. Quando que isso não puder ser feito, ele se torna um comportamento, no mínimo, questionável. Um dos esboços mais antigos desse princípio de universalização é a regra de ouro da moral. É um princípio bastante conhecido, com certeza vocês já ouviram falar dele. Ele diz que devemos considerar correto fazer para os outros aquilo que queremos que façam para nós, ou numa versão negativa, que é a mais famosa das versões desse princípio, não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que façam para nós. Esse é um princípio muito significativo na história da evolução da moralidade humana, da forma como nós pensamos o próprio comportamento enquanto humanidade. Mas ele tem também sérios limites, né? E o principal desses limites tem a ver com o fato de ser ainda um princípio que pressupõe uma certa homogeneidade entre as pessoas. Vejam, eu pauto o meu comportamento em relação ao que eu faço e o que eu não faço, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, com base naquilo que eu quero e não quero. Por que isso é uma limitação e por que essa é uma limitação grave? Vou dar alguns exemplos bem caricaturados. Ainda há pouco eu estava tentando gravar essa aula e não tinha condições ambientais, porque um vizinho estava ouvindo música assim, num volume estridente, uma música que, a propósito, não me agrada muito. Mas veja como é que ele poderia estar pensando nesse momento. Ele gosta daquela música, evidentemente, por isso que estava ouvindo, imagino eu, e ouvindo numa sonoridade assim tão alta, a ponto de pensar, bem, é uma música tão legal, é uma música tão agradável, que é impossível que isso possa incomodar alguma outra pessoa, né? Então a pessoa, inclusive, é capaz de considerar que está fazendo um favor assim, para a vizinhança, oferecendo uma boa música para todos no período da quarentena. Vejam, se a pessoa se pauta pelo seu próprio gosto, ou pelo seu próprio querer, isso impede dela considerar também perspectivas diferentes da dela. Um outro exemplo bem caricatural é a situação do masoquista, né? O masoquismo, numa conceituação bem genérica, é a condição, né, de algumas pessoas que buscam prazer por meio da dor, né? Ou são pessoas que conseguem tirar algum tipo de satisfação por meio da violência que é infligida a elas, da humilhação e etc.
Agora pensem o masoquista aplicando a regra de ordem da moral. Bem, pensa o masoquista, eu gosto que me infrinjam sofrimento, então eu estou autorizado a fazer isso para os outros. Né? Então essa é a limitação importante da regra de ordem da moral. Mas como eu disse anteriormente, um momento, um passo significativo dentro da reflexão moral e da evolução moral da humanidade como um todo. Ok, o filósofo esse que eu mencionei antes, Immanuel Kant, ele vai dar um upgrade nesse princípio, nessa regra de ordem moral, formulando aquilo que ele chamou de imperativo categórico. O imperativo é um tipo de ordem irrestrita que todos devem ou têm o dever de obedecer por ser uma regra da razão. Todo ser racional deve acatá-la. Uma das formulações mais conhecidas desse princípio diz assim: age de tal forma que a máxima, que a regra que orienta a tua ação, possa ser convertida em lei universal. Ou dizendo de uma forma bem mais simples, o que o Kant diz é: apenas faça aquilo que você possa desejar e que vire exemplo para todas as outras pessoas. Né? Se o que você faz pode servir de exemplo para todo mundo, todos podem adotar esse teu comportamento, então trata-se de um bom comportamento, de um comportamento ético. Agora, se o que você faz não pode ser feito por todas as outras pessoas, se todas as outras pessoas adotarem esse teu comportamento, algo muito ruim vai acontecer ou vai dar errado, é porque esse não é um comportamento ético. Então, Kant, com esse princípio formal, porque ele não tem um conteúdo, né, é apenas um caminho de pensamento para nós aplicarmos as diferentes regras, as diferentes máximas que orientam o nosso comportamento, o Kant está nos dizendo: você tem que fazer sempre duas perguntas se você quer identificar se o teu comportamento, se as suas decisões são éticas ou não são éticas. A primeira dela é: qual regra está pautando essa minha ação? Qual regra está pautando esse meu comportamento? E segunda pergunta: essa regra que pauta meu comportamento, ela pode ser generalizada? Ela pode ser assumida por todas as outras pessoas, ou pelo menos poderia ser assumida como regra por todas as outras pessoas? E aí tem duas respostas possíveis. Você pode, então, o comportamento é ético, você não pode, não é. Para o Kant o negócio é simples assim. E ele dá exemplos. Um dos exemplos que ele oferece diz respeito às promessas. Imagina, diz o Kant, que você esteja precisando de dinheiro, precisando muito de dinheiro, e você sabe que ninguém, ou pouquíssimas pessoas, pelo menos, estão dispostas a te dar dinheiro, a menos que você prometa devolver esse dinheiro. Ainda assim, com a promessa de devolver já é difícil. Imagina se você não prometesse devolver o dinheiro que você está pedindo emprestado. Agora, você sabe conscientemente que não conseguirá devolver o dinheiro. Ainda assim, você pede o dinheiro para um amigo, né? Solicita esse empréstimo, prometendo, né, o que já está pressuposto no empréstimo, que você vai devolver, prometendo que você devolverá. O Kant está dizendo, veja, tem uma regra orientando esse teu comportamento. A regra diz mais ou menos assim: estou autorizado a fazer falsas promessas para alcançar ou para conseguir aquilo que eu quero. E a pergunta seguinte, então, que o Kant está nos propondo é: essa regra que está orientando o teu comportamento, ela pode ser assumida por todas as outras pessoas? Para o Kant, e para nós também deverá parecer claro isso, não. Isso não é uma regra que pode ser assumida por todos, porque ela se torna autodestrutiva. Se todos começarem a fazer falsas promessas, se essa for a regra, as promessas perdem o seu efeito e ninguém vai mais conseguir nada, absolutamente nada com promessas, porque você saberá de antemão que promessas são falsas. Ok, vale destacar nesse primeiro imperativo, nessa primeira formulação do imperativo categórico do Kant, que tem algo muito relevante para a sequência das reflexões éticas, é que Kant nos obriga para pensar eticamente e para justificar ações e decisões éticas, sair da esfera subjetiva, sair da esfera pessoal. Ninguém mais poderá, da perspectiva do Kant,
sustentar um comportamento com base em convicções que são só suas, com base num ponto de vista que é só seu. Justificativas éticas demandam sempre a inclusão do ponto de vista de outras pessoas. É isso que a gente chama de universalização. Claro que não se trata de, sempre que eu vou tomar uma decisão, eu sair por aí perguntando para todas as pessoas do planeta se elas acham que a regra que está por trás desse meu comportamento é aceitável ou não. Trata-se, antes, de a gente se colocar na perspectiva de muitas outras pessoas e ver se a regra seria, uma vez aplicada por todas elas, válida. Né? Temos aqui um elemento de consistência da reflexão ética muito forte. Se eu considero que algo é válido para mim e é para os outros também. Se eu considero que algo é errado em determinadas circunstâncias, isso deve significar que é errado para qualquer outra pessoa nas mesmas circunstâncias. Né? Então, essa é uma exigência de consistência ética que o Kant está trazendo para a reflexão. Uma segunda versão do imperativo categórico do Kant, que eu gostaria de destacar, que aparece no mesmo livro, eu não mencionei, o livro chama Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Essa segunda versão do imperativo categórico diz, ou nos orienta a agir de tal forma que tomemos a humanidade da nossa própria pessoa e da pessoa de qualquer outro, ou de qualquer outro ser humano, sempre como fim e nunca meramente como um meio. O que Kant está reclamando aqui? Ele está reclamando o respeito à dignidade da pessoa apenas por ela ser uma pessoa. O Kant identifica como sendo o traço especial do ser humano o fato de termos um nível de liberdade, né, que não encontramos nos animais e muito menos encontramos no mundo vegetal e no mundo das coisas inanimadas. Temos um grau de liberdade com o qual nós podemos tomar decisões e começar coisas novas e nos construir enquanto pessoas. E temos também, somado a essa liberdade, e Kant não vai separar essas coisas, quer dizer, o Kant vai dizer, nós só somos livres porque somos racionais, porque é a liberdade que pode nos tirar do mundo dos impulsos, do mundo das leis naturais. Ele vai dizer, somos livres e racionais para pautar o nosso próprio comportamento, para decidir como viver. Né? E todas as pessoas têm para Kant essa condição. Sempre que tomamos uma pessoa como meio, sempre que usamos uma pessoa para alcançar um propósito pessoal, ou mesmo que um coletivo use uma pessoa ou algumas pessoas para alcançar um propósito, essa pessoa está sendo convertida em meio, ela está sendo convertida em coisa, ela está deixando de ser considerada enquanto um ser que tem autonomia para decidir sobre a sua própria vida. Kant vai dizer, bem, as coisas, elas têm valor, né? E por isso que a gente pode comprá-las, vendê-las, trocá-las. As pessoas não têm valor, o Kant diz, as pessoas têm dignidade, né? Cada pessoa é única nessa sua autonomia para pautar a si mesmo, para pautar a sua própria vida. Desrespeitar isso é uma falha muito grave para o Kant. Quer dizer, sempre que você trata uma pessoa como meio, você deixa de reconhecer o que tem de mais especial naquele indivíduo, que é a sua condição autônoma, reflexiva. Né? Você tira essa pessoa, você rebaixa essa pessoa a uma condição de coisa que ela não é. Essa ideia da dignidade, ela vai ser muito influente, né? A gente vai ver no campo da saúde, por exemplo, mais especificamente na bioética, o respeito à autonomia do paciente, ele vai ser um dos princípios fundamentais. Você pode apresentar razões, você pode oferecer alternativas, mas em último caso você não pode decidir pelo outro. Você não pode decidir
sobre a vida dele, porque aí você vai estar convertendo ele numa coisa. Né? Para respeitar a sua dignidade, você precisa respeitar também o fato de que ele é que decide sobre sua vida. No direito também essa ideia da dignidade vai aparecer de forma bem significativa. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que abre com uma consideração sobre o reconhecimento da dignidade de todo e qualquer ser humano por ser um membro da família humana, da grande família humana. Quer dizer, não importam distinções de raça, de gênero, de nacionalidade. Todo ser humano, por ser um ser humano, ele é merecedor de respeito, né? Porque ele é portador de dignidade tanto quanto qualquer outra pessoa. Para tentar desenvolver um pouco mais esses dois pontos que eu apresentei, a partir das duas formulações do imperativo categórico do Kant, eu vou apresentar duas questões problemas. Alguém poderia, por exemplo, perguntar: tá, professor, então, em função dessa ideia de dignidade do Kant, que está dizendo que a gente nunca pode tomar uma outra pessoa como meio, eu não posso então contratar um técnico para consertar a minha geladeira, caso a geladeira estrague? Não, também não é isso. O Kant vai dizer, ou pelo menos ele vai nos autorizar a dizer, que o técnico que conserta a geladeira, ele autonomamente se coloca nessa condição. Ele autonomamente, por uma decisão livre, pessoal, coloca o seu trabalho à disposição de outras pessoas. Então, quando vai dizer, bom, então você não está meramente usando ele como meio. Né? Você está respeitando a sua autonomia, porque ele autonomamente se colocou nessa condição. Diferente é o caso de pessoas que se submetem a condições de trabalho que a gente chama de indignas, inclusive. Vejam de onde é que vem o termo, né? A coisa da dignidade. Por que é indigna? Porque não está de acordo com a autonomia da pessoa, né? Não está de acordo com o respeito às vontades da própria pessoa. Porque uma pessoa livre, né, racional, autônoma, não aceitaria aquele tipo de trabalho, aquele tipo de função, se ela não fosse obrigada a isso. Por isso que essas condições se tornam indignas, porque apenas pessoas que não têm escolha se submetem a isso. Mas não é o caso do técnico que conserta a geladeira. Tá? Isso é uma outra questão. Não teria problema, diz o Kant, porque ele livremente se colocou nessa condição e ele tem autonomia para tal, e você não está desrespeitando ele, desde que essa condição seja observada. Uma segunda questão que poderíamos colocar é, em relação às punições, podemos punir um criminoso, por exemplo, prendê-lo, considerando essa perspectiva kantiana do respeito à autonomia? Porque se você prende uma pessoa, você tira a autonomia dela, você restringe a autonomia dela. O Kant vai dizer, sim, pode, inclusive é um indicador de respeito à autonomia da pessoa você responsabilizá-la pelos seus crimes. Né? Justamente porque a pessoa é livre e é racional, e deveria pautar racionalmente as suas ações, é que quando isso não acontece, nós, por respeito à sua condição racional, nós precisamos puni-la por isso. A punição, nesse caso, é o reconhecimento. Quando uma pessoa não está no uso de sua racionalidade, a gente nem pune. Né? Então, a punição é um reconhecimento da dignidade da pessoa. Claro, tem formas e formas de fazer isso. Por fim, é preciso dizer alguma coisa sobre o limite desse modelo de universalização que o Kant está propondo. O Kant ele é bem enfático em relação a isso e ele chega a soar dogmático em muitos casos. Inclusive, ele se envolveu numa polêmica com intelectuais do tempo dele em relação à possibilidade de existirem mentiras boas ou mentiras eticamente aceitáveis. Para Kant, não existe a possibilidade de uma mentira boa, de uma mentira ética, de uma mentira tolerável. O Kant diz que uma mentira será sempre uma contradição em relação ao nosso dever racional de seguir sempre regras universalizáveis. E a mentira não é universalizável para o Kant. Né? Então, se você mente, você está
entrando em contradição com o princípio racional que te diz para apenas seguir regras que também possam ser assumidas pelos outros. E o Kant não vê a possibilidade de exceções, né? Ele é bem intransigente em relação a isso. E fica mesmo difícil a gente acompanhar Kant nisso, né? Parece óbvio que tem situações em que mentir pode ser desejável, né, em comparação com dizer a verdade. Tem uma cena do filme A Lista de Schindler, que passa naquele contexto lá da Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, e aí em determinado momento some um frango do campo de concentração, os guardas, oficiais nazistas, reúnem os prisioneiros daquele setor onde é que subiu o frango, colocam eles lado a lado, paredão, e perguntam, tá, sumiu a galinha, né, sumiu o frango, a gente quer saber quem foi que pegou o frango. Né? Digam, salvem suas vidas, contem quem foi. E aí ninguém falava nada, óbvio, né? Eles apontaram o fuzil aleatoriamente em um dos prisioneiros, atiraram, mataram, o outro oficial foi lá ainda, deu mais um tiro na cabeça, e perguntaram de novo, quem pegou o frango? Né? Salvem suas vidas. Ninguém disse nada, e aí o oficial apontou mais uma vez o fuzil, aleatoriamente, para um outro prisioneiro, e nisso um menininho que estava também lá emparedado deu um passo à frente chorando. Daí o guarda perguntou para ele, foi você que pegou o frango? E ele disse que não com a cabeça. E o guarda perguntou, então você sabe quem pegou o frango? Ele disse, sei quem pegou o frango. Tudo isso em alemão. E aí, quando o guarda pergunta quem foi então, aí o menininho apontou para o primeiro que havia sido assassinado, né, para o morto. O filme deixa claro que não havia sido aquele prisioneiro que havia pegado o frango, roubado o frango. Também o filme não deixa claro se o frango de fato havia sido roubado por alguém. O fato relevante dessa pequena história é que o menininho mentiu e ainda por cima difamou o morto. Ele mentiu ao apontar para o prisioneiro que havia sido assassinado pelos guardas. Dizendo, foi ele que roubou o frango. Vejam, mas se o menino não fizesse isso, e se ninguém resolvesse mentir ou dedurar um companheiro, todas aquelas pessoas seriam assassinadas. Não tinha indicativo de que haveria misericórdia em algum momento. Então, essa é uma situação em que a mentira livrou do fuzilamento um conjunto de pessoas. Né? A que custo? Da difamação do morto. Né? Mas eu acho que nem o morto se importaria. Para mim, pelo menos, esse me parece um exemplo claro do que seria uma mentira boa. Né? Uma mentira, pelo menos, defensável do ponto de vista ético. Mas para o Kant não tinha exceções. Depois de Kant, muitos estudiosos da ética tentaram manter aquilo que tem de mais significativo e de mais poderoso nessa perspectiva da ética kantiana, deixando de lado esse elemento mais inflexível. Né? O que eles propuseram, por exemplo, é que essa estratégia da universalização ela sempre deve estar acompanhada do contexto em que as situações acontecem. Né? Porque se a gente deixa de lado o contexto, aí a gente vai começar a ter uma série de problemas que vai ser difícil lidar da perspectiva da ética kantiana. Então, nessa situação da mentira, por exemplo, a gente não deveria perguntar se mentir em geral é errado, ou se todas as pessoas poderiam mentir. A gente deveria perguntar se, quando se tratar de salvar vidas, as pessoas estariam autorizadas ou não a mentir. Por exemplo, posso desejar como regra que todas as pessoas que puderem salvar vidas através de uma mentira mintam? Bom, se a gente universalizar essa regra contextualizada, aí a gente consegue flexibilizar, né, a rigidez do procedimento kantiano, mantendo aquilo que ele tem de mais significativo, que é o fato de sempre olhar para uma perspectiva mais ampla para decidir o que é eticamente desejável e o que não é eticamente desejável. É isso.